aqui, como disse o nosso irmãozinho, para refletirmos um pouquinho mais sobre os seus ensinamentos. E que nesta oportunidade, refletindo sobre estes ensinamentos, nós possamos interiorizá-los para a nossa vivência lá fora. Nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre os caracteres do homem de bem. Nós entendemos, acreditamos que todos nós somos pessoas de bem. Trazemos no nosso coração a centelha do amor divino e no nosso dia a dia nós estamos trabalhando para que esta centelha ela se amplie, como disse o nosso irmãozinho, e nós passemos aí a vivenciar uma relação na sociedade lá no nosso lar, na sociedade onde nós estamos inseridos, com muita harmonia, com muito entendimento, com muita paz no coração. Quando nós falamos de caracteres do homem de bem, nós vamos conversar um pouquinho sobre os caracteres da perfeição. Nós vamos lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeito, buscando a orientação de Jesus Cristo, para que nós possamos ter aí essa orientação bem clara para o nosso proceder no dia a dia. É muito importante que nós entendamos isso. Nós temos aqui as orientações de Jesus para que nós possamos levá-las para o nosso dia a dia, na nossa relação com o outro, seja aquele que está ali bem pertinho de nós, no nosso lar, ou aquele que está no trânsito, no campo profissional, no campo social. Nós temos essa conduta, esse comportamento como Jesus vem nos orientar. E ele diz assim: mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre os bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Isso está em Mateus, no capítulo 5. Antes de nós passarmos para outras reflexões, nós vamos avaliar esta só um pouquinho. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Nós sabemos que com o advento de Jesus, nós conhecemos o amor, nós conhecemos a caridade, nós conhecemos a fraternidade, porque antes de Jesus, a orientação que os nossos irmãos recebiam, amar o próximo e odiar os inimigos. Amar o próximo e odiar os inimigos. E quando Jesus chega, ele diz: mas eu vos digo. Então nós vamos mudar tudo. Porque a mensagem de Jesus é da fraternidade, é da solidariedade, é da união, é da compreensão, é da paciência, é da tolerância, do perdão. Então Jesus diz: eu vos digo, a partir de agora vai ser diferente. E é preciso que nós, abrindo o coração, nós possamos dar o consentimento para que essa mensagem de Jesus encontre aconchego no nosso coração, para que ela encontre respaldo no nosso coração, para que nós possamos viver as orientações de Jesus. Allan Kardec, na interpretação desta passagem de Jesus, ele nos fala: é muito difícil para que nós tenhamos com os nossos inimigos uma relação de amizade e confiança. Nós sabemos disso. O ideal seria que nós nem tivéssemos inimigos. Mas nós sabemos que muitas vezes alguma coisa que a gente fala é mal interpretada, alguma postura que a gente tenha não é bem compreendida pelo outro. Então, acontece que num momento ou outro nós não desenvolvemos a simpatia no nível de harmonia, de entendimento, e criamos
temos aí o desafeto, que nós lamentamos muito. Então Jesus vem e nos diz: amai os vossos inimigos. Tenhamos uma compreensão, por favor. É importante que nós queiramos isso. Desenvolvamos um entendimento pela postura do outro. Por favor, é preciso que nós modifiquemos essa é a nossa caminhada, os nossos arquivos. É preciso que nós queiramos, é preciso que nós tenhamos boa vontade, por favor. Porque quando nós falamos em caracteres do homem de bem, nós entendemos que todos nós somos pessoas de bem. Mas é preciso que nós, na nossa caminhada, vamos aparando as arestas da nossa personalidade. Muitas atitudes que nós ainda conservamos, que são nossas, com Jesus nós entendemos que nós precisamos modificar estas atitudes. E o momento é agora. Então Jesus diz: amai os vossos inimigos. Senhor, eu não consigo amá-los. Então, por favor, os compreenda. Por favor, os tolere. Por favor, os perdoe. Porque todos nós temos alguma questão que nós precisamos repensar, que nós precisamos voltar e fazer de novo. E ele continua: orai pelos que vos perseguem e caluniam. Nós precisamos abrir o nosso campo íntimo. E abrir o nosso campo íntimo no entendimento de abraçar o outro. Porque nós somos muito iguais. Nós todos estamos matriculados na escola terra. E nós somos alunos do mesmo ano. Nós todos temos mais ou menos as mesmas questões a acertar. Por isso Jesus diz: orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque nós também precisamos da oração dos outros, por favor. Nós não somos melhores do que ninguém. Se hoje nós já temos naturalidade numa vivência, em outros aspectos nós ainda temos conquistas a realizar. O fato de nós sermos pessoas que vibram na faixa do bem não é suficiente. Nós precisamos aprofundar os nossos sentimentos, nós precisamos trabalhar as nossas virtudes, nós precisamos cultivar melhor essas sementinhas que estão aqui no nosso campo íntimo, para que a nossa vivência do dia a dia seja natural, para que nós possamos muito mais agir do que reagir. Então vamos seguir um pouquinho com outros versículos dessa passagem de Mateus. Porque se vós não amais, senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não faz os publicanos também o mesmo? Os cobradores de impostos, que na época eram tão censurados, eram tão temidos. E Jesus diz: amar as pessoas que nos amam é fácil. Os publicanos, que eram considerados pessoas de má vida, também amavam aqueles que os amavam. Então nós precisamos ir além. É isso. Nós precisamos ir além. E a doutrina espírita nos faculta esta compreensão. A doutrina espírita nos traz esse entendimento. Nós precisamos sair deste campo do comodismo, onde nós nos instalamos. Nós precisamos agir diferente. Nós precisamos fazer diferente. Nós precisamos avançar e sustentados por estes esclarecimentos de Jesus que nos pedem uma postura renovada aqui, agora. Às vezes, nós ouvimos as pessoas dizerem na casa espírita: eu tenho muito tempo, eu tenho muitas encarnações pela frente. Todos nós temos muito tempo. Todos nós temos muitas encarnações pela frente. Mas é aqui agora onde nós estamos
instalados, que o Mestre Jesus pede também o nosso auxílio, a nossa conduta renovada, por favor. Nós precisamos amar aqueles que não nos compreendem. Alda, mas é muito difícil amá-los. Então vamos ter afeto por eles? Vamos ser brandos com eles? Vamos ser calmos com eles? Vamos ter paciência com eles? Vamos ser tolerantes com eles? Porque nós precisamos dar o exemplo, muito mais pela conduta, muito mais pela postura do que pela palavra. Porque não é pelo discurso que nós vamos conseguir tocar os corações. Por favor, é preciso que haja uma coerência na nossa conduta com a nossa fala. E muitas vezes nós somos muito bons para falar e a nossa atitude está muito distante da nossa palavra. E Jesus vem nos dizer: se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de especial? Por favor. É importante que nós pensemos nisso. Nós estamos falando dos caracteres do homem de bem. Ainda que sejamos pessoas de bem, nós precisamos ter uma conduta no bem. Se nós saudarmos apenas as pessoas que são consideradas nossos irmãos, o que nós estamos fazendo a mais? O que nós estamos fazendo melhor? E os amigos da espiritualidade nos convocam para uma atitude diferenciada no amor. É como se nós saíssemos da multidão e seguíssemos Jesus verdadeiramente. Por favor. E nós não estamos falando de nada de especial não, Tominha, por favor. Nós não estamos sugerindo que nós tenhamos atitudes diferentes, não. Quando nós entramos num ambiente, nós cumprimentamos os que estão naquele ambiente. Quando nós entramos no elevador, nós cumprimentamos os nossos irmãos que estão no elevador. Quando nós chegamos na fila do caixa, antes do caixa passar as nossas compras, nós o cumprimentamos? Nós o saudamos? É isso. É esse movimento do dia a dia. Não é para que nós saiamos do nosso contexto, não, por favor. Aonde nós estivermos, que nós possamos seguir as orientações de Jesus. Que nós possamos seguir isso que Jesus nos pede. Não é nada de extraordinário. É no processo de educação íntimo com Jesus. E ele continua: não fazem também assim os gentios, os pagãos? Sede vós logo perfeitos, como também é perfeito o Pai Celestial. Nós sabemos que nós não vamos ser perfeitos como Deus. Lembrando, nós não chegaremos à perfeição de Deus, por favor. Quando Kardec, na pergunta de número 1 do livro dos Espíritos, pergunta aos Espíritos que é Deus. E os Espíritos superiores respondem-no: inteligência suprema. Inteligência suprema, a causa primária, primeira de todas as coisas. Em muitos momentos nós ficamos meditando sobre isso e dizemos: meu Deus, que belezura é essa? Foge-nos a compreensão dessa assertiva dos nossos irmãos superiores sobre o que é Deus. Deus é amor. É isso que é importante que nós compreendamos. Deus é amor. E nós vamos encontrar Deus em todo o movimento da vida. Deus presente no nosso coração. Deus presente na natureza, na vivência do amor.
E é isso que nós precisamos trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, o que é a perfeição? Jesus vem nos dar a forma de nós alcançarmos a perfeição. Amar os nossos inimigos. O ideal seria que nós não tivéssemos inimigos. Então, de repente, a gente tem a preocupação de estar em harmonia com todos, para que nós não criemos os desafetos, respeitando, tolerando, tendo paciência. É uma manifestação da importância da nossa convivência com o outro, abrindo mão do nosso ponto de vista, desejando que o outro se manifeste, porque ele também precisa ser respeitado. Ter paciência com os nossos inimigos, aqueles que não pensam como a gente, que não levam a vida como nós levamos. É amá-los, respeitando-os, compreendendo que eles têm livre arbítrio e que eles podem caminhar da forma como eles acreditam, porque nós estamos caminhando da forma como nós acreditamos, seguindo as orientações do nosso Mestre Jesus. Fazei bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, o que é isso? Isso é a essência da caridade. É nós desenvolvermos a caridade no nosso coração, porque nós estamos buscando os caracteres do homem de bem. Então, vem nos dizer os amigos que a essência da perfeição é a caridade. A essência da caridade é a nossa vivência no amor, na relação com o outro. Voltamos a dizer, com o outro que está conosco no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, na nossa vivência social, que nós possamos buscar esse movimento da caridade. Como nós dissemos, o respeito, a fraternidade, o perdão, a tolerância, a benevolência. São virtudes que nós vamos desenvolvendo no nosso campo íntimo. E que é o nosso caminho para que nós possamos alcançar a perfeição. Uma perfeição relativa, sem dúvida. Mas nós vamos a cada passo, nós vamos a cada momento atingindo níveis melhores de vibração na escola da vida onde nós estamos matriculados. Eis porque Jesus, depois de haver dado os seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, reforça: sede logo perfeitos. Por favor. Foi aquilo que nós dissemos há pouco. Nós não temos tempo a perder. Nós precisamos trabalhar esse nosso campo íntimo, essa nossa melhora íntima. Vocês podem dizer: Alda, mas é muito difícil nós alcançarmos a perfeição. Nós estamos nos esforçando a cada dia, nos tornando pessoas melhores a cada dia, por favor. A cada dia. Hoje, melhores do que fomos ontem. E amanhã, melhores do que hoje. Nos mínimos detalhes. Nós não damos muito valor aos mínimos detalhes, mas nos mínimos detalhes. No momento de discussão que nós silenciamos. Silenciamos o verbo e silenciamos o pensamento. No momento de discussão que nós entramos em oração, desconectando-nos com as energias menores, como a raiva, como o ódio, como a ira. Nós não queremos isso mais para nós, porque Jesus vem nos convidar a sermos perfeitos. Cada dia um degrau, cada dia numa posição melhor, numa conquista íntima, com esforço, com muito esforço, porque nós ainda trazemos hábitos
maus hábitos, arraigados no nosso campo íntimo, que nós caminhamos com eles como se fossem verdades. E nós ainda vivemos esses maus hábitos, nos comportando esquecidos da nossa realidade de espíritos eternos. Todos nós trazemos um programa de evoluir. E nós estamos atentos a esse programa. E continuam os nossos amigos. O que é o homem de bem? O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então nós paramos um pouquinho e pensamos, o que é certo é certo, o que é errado é errado. Isso é muito claro para nós. Ah, mas hoje não usa isso mais não. Não, por favor. O que é certo, o que é errado. Não tem moda. Nós estamos falando da moral elevada. Nós estamos falando dos ensinamentos de Jesus. Nós, cada um na sua individualidade, cumprindo as orientações de Jesus. Cada um cuidando de si, do seu mundo interior, do seu campo íntimo. O que é certo, o que é errado. Ainda que nós queiramos nos desculpar, ainda que nós queiramos desculpar as nossas atitudes com justificativas vãs. Na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores: aonde está escrita a lei de Deus? E eles respondem-no: na consciência. Aonde que nós formos, nós levamos conosco as leis de Deus. Talvez nós não saibamos decliná-las aqui na ordem certa. Mas nós sabemos que não podemos roubar, não podemos matar. Nós não estamos falando mais de roubar coisas materiais. Nós não estamos falando mais de matar, tirar a vida. Nós estamos falando de roubar a alegria, a esperança, o bom ânimo. Nós estamos falando de matar a esperança, a alegria, o entusiasmo. Nós vamos tomando consciência da nossa responsabilidade com o outro. Não desejar o que é do outro. Não querer as coisas do próximo. Tomar conta da nossa caminhada, da nossa existência. À medida que nós vamos compreendendo esses ensinamentos belíssimos, nós vamos tomando ciência da responsabilidade que nós temos que ter conosco, como espíritos eternos que nós somos. Por favor, nós estamos nos cuidando. Como é nos cuidar? Cumprir as orientações de Jesus. Em alguns momentos nós não conseguimos, mas quando nós atentamos para o nosso feito que não foi bem feito, nós vamos dizer: Jesus, por favor, me perdoe, meu querido, e me dê uma outra oportunidade, por favor. E as oportunidades virão, e nós teremos todas as oportunidades necessárias para esse trabalho íntimo de renovação. Nós não podemos ignorar que está tudo nas nossas mãos, que está tudo ao nosso alcance. Nós não podemos acreditar mais que um fato extraordinário acontecerá resolvendo os nossos problemas, as nossas dificuldades. Nós contamos com a presença amorosíssima, dedicadíssima dos nossos irmãos espirituais ao nosso lado, que muitas vezes eles nos carregam no colo. Mas o que é da nossa competência, o que é tarefa nossa, nós vamos dar conta. Nós precisamos dar conta, entendendo que nós não temos nada, por favor, nada superior às nossas possibilidades. Continuando, meus queridos, se o homem de bem
interroga sobre os seus próprios atos. Se a si mesmo pergunta se violou alguma lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizesse. Nesse momento, nós lembramos da pergunta 919 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: o que o homem deve fazer? O que o homem deve fazer para se trabalhar, para se melhorar e resistir à atração do mal? Quem nos responde é Santo Agostinho. Ele diz assim: o filósofo da antiguidade já vos disse, conhece a ti mesmo. E essa orientação é fantástica. O filósofo é Sócrates. Essa orientação é fantástica. Conhece a ti mesmo. Nós precisamos nos conhecer. Os nossos momentos quando nós estamos atacados de orgulho, quando nós estamos envolvidos pela nuvem da vaidade, quando nós estamos acreditando que nós somos os melhores do mundo, nós precisamos nos conhecer. Conhecimento esse que nós precisamos desenvolver com muito carinho, com muito respeito, sem nenhum sentimento de culpa. Por favor, culpa não. A culpa nos algema, a culpa neutraliza o nosso movimento. Nós não precisamos sentir culpa, por favor. Porque se em algum momento nós não agimos conforme nós precisaríamos ter agido, é porque nós ainda não tínhamos o conhecimento suficiente, alicerçado, para transpor aquela situação com belezura. Então nós não precisamos sentir culpa. Nós vamos voltar e dizer: Jesus, por favor, meu querido, me ajude, me dê força, me encoraje, para que eu possa vivenciar esta situação e crescer com ela. Então, quando Allan Kardec traz estas orientações sobre o homem de bem, nós nos lembramos de Santo Agostinho, porque ele nos sugere: façam como eu fazia. Todas as noites eu fazia um retrospecto sobre a minha conduta no dia. Feri alguém? Magoei alguém? Fui desagradável com alguém? Deixei de ser útil a alguém? Eu fui indiferente ao sofrimento do outro? Peraí, um minutinho. Nós temos uma agenda muito atarefada. Nós acreditamos que todos aqui tenham muitos afazeres, mas nós precisamos abrir um espaço na nossa agenda, por favor, para encontrar conosco. Peraí. É importante que nós façamos isso. Por favor. Nós recebemos uma orientação de Jesus, que é uma lei. Amar ao próximo como a si mesmo. Que história é essa? Amar ao próximo? Como assim? Se eu não tenho desenvolvido um amor por mim, como é se amar? É ficar envolvido, como nós dissemos, na nuvem da vaidade? É se achar o melhor do mundo? Não, não, por favor. É perceber que nós temos qualidades e que nós temos defeitos. Que belezura que nós temos qualidades. É um pesar que nós ainda tenhamos defeitos. Mas é preciso que nós analisemos os nossos defeitos, para que nós possamos
trabalhá-los, porque são energias intensas que nós precisamos transformar. Transformar o orgulho em humildade, por favor. Transformar o ódio em perdão, por favor. Transformar a raiva na paciência, por favor. Mas é preciso que nós façamos esse movimento íntimo. Nós temos horário para muitas coisas, para as nossas tarefas sociais, para as nossas tarefas profissionais, para as nossas tarefas familiares. Está tudo uma belezura. Mas nós precisamos encontrar um horário para estar conosco, falar ao nosso coração e ouvir o que nós temos a dizer. Porque vem cá, eu magoei fulano, eu preciso pedir perdão a ele, por favor. Eu fui desagradável com cicrano, por favor, eu preciso pedir desculpas. Nós estamos no movimento da vida, aferindo os nossos comportamentos. Porque, às vezes, nós ouvimos as pessoas dizerem, eu sou um verdadeiro trator. Mas como é essa história de ser trator? Que está preparando a terra para ser semeado? Para ser semeada? Ou um trator que passa por cima de tudo e de todos, sem considerar aqueles que caminham conosco? Então nós precisamos voltar. Nós precisamos analisar a nossa conduta. A lei divina é de amor, é de mansuetude, é de brandura, é de afabilidade, é de doçura. A lei é de viver em harmonia, não tem lugar para violência. E se nós ainda percebemos a violência vibrando no nosso campo íntimo, nós precisamos cuidar dela. É uma energia intensa, é uma energia poderosa que nós precisamos transformá-la, porque ela traz o nosso DNA espiritual. Nós precisamos transformar. Se nós ainda temos agressividade, nós precisamos transformar. Então nós vamos ter essa consciência quando nós pararmos um pouquinho. Santo Agostinho dizia que no final do dia ele fazia esse retrospecto. Mas nós podemos fazer esse retrospecto em qualquer momento da nossa vida, do nosso dia. Se nós tivermos um tempinho na hora do almoço, que nós façamos essa análise. Peraí, para um pouquinho. Até naquele momento, como foi que eu me comportei? Eu agradeci a moça do caixa que me atendeu? Eu dei passagem para o outro no trânsito? No momento da faixa, eu parei para que o pedestre pudesse passar? Eu estou cumprindo a minha parte como cidadão do mundo? Ou ainda pensando que o mundo que tem que me oferecer todas as oportunidades para que eu possa passar pela vida? O homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece, e se lhe submete à vontade todas as coisas. Nós temos aprendido com a doutrina espírita que não existe acaso, que não existe sorte, que não existe má sorte. E vem Jesus nos dizer que o Pai nos conhece no nosso mais íntimo. Vem Jesus nos assegurar que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba. Então isso nos enche de fé, isso nos enche de confiança, isso nos anima. Por onde transitemos, nós estamos sendo acompanhados pelo olhar misericordioso do nosso Pai Celestial. Aonde estivermos, com quem estivermos,
desenvolvendo a atitude que for, nós estamos sendo acompanhados de perto pelo nosso Pai Celestial, porque nós estamos mergulhados no amor divino. Então o homem de bem sabe que Deus segue com ele, porque até nos momentos onde ele não age com acerto, ele reconhece essa sua atitude equivocada e numa simplicidade, numa humildade de sentimento, ele pede perdão e recomeça. Porque, como diz o Chico Xavier, com toda belezura, nós não podemos voltar lá atrás e começar de novo lá de trás, mas nós podemos agora fazermos diferente. Basta que nós queiramos, por favor, basta que nós queiramos. E nós vamos dizer a vocês, por favor, vamos sim, vamos nos renovar. Precisamos muito, a cada instante, nos tornarmos pessoas melhores, por favor, a cada instante. Não é a cada hora, porque quando a gente diz a cada hora, o espaço já é grande. A cada instante, que nós tenhamos um sentimento melhor, que nós tenhamos um pensamento melhor, que nós possamos vibrar melhor a cada instante. Por favor, depende só de nós mesmos. Continuando, o homem de bem tem fé no futuro, porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Nós estamos aqui na conquista dos bens espirituais. Podemos ter todo o conforto que a matéria nos oferece, mas não é este conforto material que nos traz a verdadeira felicidade. Nós temos aí depoimentos inúmeros de pessoas que têm muito recurso, mas não têm a felicidade no coração. Porque na essência, o que nos faz feliz de verdade é caminhar com Jesus. Podemos ter todos os recursos, todo o conforto, mas se nós não conquistarmos os bens espirituais, nós não alcançaremos a felicidade. Hoje nós temos aí uma tecnologia fantástica, máquinas que fazem maravilhas, belezuras do mais alto nível. E nunca se viu tantas pessoas com depressão. Nunca se viu tantas pessoas confusas. Nunca se viu tantas pessoas infelizes. Então a gente vê que não é o progresso que traz a verdadeira felicidade. É nós caminharmos com Jesus. Nesse exercício de intimidade com Ele. Jesus, por favor, me ajude, meu querido. Jesus, por favor, esteja comigo. Estenda-me a vossa mão. Me sustente. Por favor, Jesus. E nós nos sentiremos renovar. Porque essa expressão sincera é que alimenta a alma. Que dá forças. Para que nós possamos abraçar os nossos compromissos. Passar os nossos obstáculos com êxito. Muitas vezes não é o êxito que o mundo avalia, mas é o êxito da conquista que brilha no nosso coração. O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Nós costumamos dizer que a doutrina espírita nos consola, nos esclarece de uma forma linda, porque quando ela nos consola, ela nos convida a caminhar. Quando ela nos esclarece, ela nos convida a trabalhar o nosso campo íntimo, reconhecendo o que nós precisamos desenvolver aqui de verdade. Por favor,
favor. Nessa existência, eu sou uma pessoa muito vaidosa. Então nós vamos dizer, vamos transformar esta vaidade, se ela é excessiva, em cuidados. Nós precisamos nos cuidar, por favor. Calçar um sapatinho confortável, vestir uma roupinha arrumadinha, lavar o nosso cabelinho, ele vai ficar cheiroso e nós ficamos felizes. Se tem um evento, se tem um encontro, nós nos preparamos de acordo. Por favor, nós estamos no mundo, mas não fazendo desse movimento a tônica principal da nossa existência. Porque voltamos a dizer, nós estamos aqui num processo de melhoria, transformar estas energias que nós ainda desenvolvemos, energias que muitas vezes não são positivas, não são do bem, em energias do bem, em energias positivas. Possuído de sentimento da caridade, o homem de bem faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dê a vossa mão direita. Por favor, quando nós estivermos contando muito o que nós estamos fazendo de bem, é porque nós estamos fazendo pouco. Nós estamos com tempo para contabilizar. Por favor, que nós façamos o bem pela alegria de fazer o bem, de proporcionar um conforto para o outro. Nós não estamos falando conforto só material, não, de uma cesta básica ou de um agasalho, de uma roupinha. Não, nós estamos falando de um conforto da palavra que anima, que incentiva, que motiva, que enche de esperança um coração aflito. Faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Por favor, nós precisamos nos desconectar daquele sentimentinho de vingança que muitas vezes nós acalentamos no nosso coração. Aí nós vamos voltar lá em Moisés, 3.500 anos atrás. Olho por olho, dente por dente, lei de Italião, tal qual. Não, por favor, nós precisamos nos desvincular desse sentimento de vingança. Não, eu não desejo nenhum mal para ele, não, mas a vida é sábia. Não precisa explicar, eu só queria entender que sentimento é esse. Ou então a gente diz assim, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Socorro. O que é que nós estamos querendo dizer com isso? Que nós seremos vingados? Não, por favor. Retribuir o mal com o bem. Nós podemos fazer isso. Nós devemos fazer isso. Por favor. E o momento é aqui, agora. O tempo está passando muito rápido. E nós já perdemos muito tempo com coisas ínfimas. Não podemos perder mais tempo. Por favor. Toma a defesa do fraco contra o forte. É nós sabermos ouvir o ponto de vista do outro, aceitar o ponto de vista do outro, fortalecê-lo no seu ponto de vista quando ele está certo, para que ele possa ter coragem, para que ele possa ter segurança naquilo que está no coraçãozinho dele. Incentivá-lo para que ele possa fazer coisas boas e crescer no movimento do bem com amor. Sacrifica sempre os seus interesses à justiça. É aquilo que nós dissemos no princípio. O que é certo, o que é errado.
porque é a minha vontade que tem que prevalecer, mesmo que não esteja correto. Não, por favor. Nós vamos fazer o que é certo, porque é assim que deve ser. Nós estamos em busca da moral elevada, para que nós possamos nos elevar aos planos melhores, para que nós possamos nos adiantar. E continua Kardec dizendo: encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Encontra uma satisfação íntima, indescritível, diferente da vaidade. Nós não podemos ficar vaidosos pelo bem que nós praticamos. Por favor, não, por favor. Diz-nos o Evangelho: não fazer o bem com ostentação. Se nós fizermos o bem e ostentá-lo, nós já recebemos do mundo os aplausos. Não vamos recebê-los de Deus. E tudo que nós buscamos é a harmonia com o Pai Celestial no movimento do amor. O seu primeiro impulso é pensar nos outros, antes de pensar em si mesmo. É para cuidar dos interesses do outro, antes de cuidar dos seus interesses. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Isso nos faz pensar. Fazer o bem para o outro primeiro, antes de fazer o bem para nós. Que o interesse do outro seja atendido, antes que o meu interesse seja atendido. Num manifesto de compreensão do verdadeiro sentido da vida. De abrir espaço para que o outro caminhe, para que o outro seja feliz. Nós vivemos hoje num mundo muito materialista e nós precisamos ficar muito atentos com isso. As pessoas não valem o que elas aparentam, as conquistas materiais delas. Por favor, nós não podemos pensar assim. As pessoas valem pelo bem, pelo amor que elas trazem no coração. E a doutrina espírita nos esclarece muito bem com relação a isso. E nós precisamos ficar atentos para que nós não nos deixemos levar pelos valores do mundo material. Por favor. Nós ficamos felizes que todos tenham recursos materiais, mas os recursos espirituais, os bens materiais, são os bens imperecíveis que nós vamos levar conosco para a pátria espiritual. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê os irmãos seus. Por favor, nós todos somos irmãos. Não há diferença nenhuma entre nós. Não é pelo local que nós moramos, não é pela nossa atividade profissional, não é pelo gozo material que nós temos que nós somos melhores. Por favor, em absoluto, nós todos somos irmãos. E o que nós temos, nós sabemos que é empréstimo de Deus, os recursos materiais. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra por saber que perdoado lhe será, conforme houver perdoado. Muito bem, turminha. Então, para encerrar, nós vamos lembrar da oração que nós aprendemos com Jesus, o Pai Nosso. Jesus, sabendo da nossa natureza íntima, das nossas condições íntimas, ensinando-nos o Pai Nosso,
Ele nos ensina a fazer um tratado com o Pai Celestial. Perdoe as minhas ofensas, por favor. Da mesma forma que eu perdoar aquele que me ofendeu, aquele que me agrediu, aquele que me desprezou, aquele que me diminuiu, que eu possa perdoá-lo da mesma forma que o Senhor irá me perdoar. Estamos fazendo um tratado com o Pai Celestial. Nós sabemos que o Pai Celestial nos perdoa sempre. Ele não se sente ofendido com os nossos comportamentos equivocados. Mas o que nós não podemos esquecer é que nós estamos fazendo com Ele um tratado. E nos cumpre seguir o tratado que nós estabelecemos com Ele no momento de oração, no momento de intimidade. Como homens e mulheres de bem, que nós possamos pensar nisso, por favor, fazer uma reflexão sobre a nossa conduta, sobre o nosso dia a dia, e estabelecermos com os nossos mentores, com os nossos anjos guardiães, tratados íntimos para que a cada momento, para que a cada instante, nós nos tornemos pessoas melhores. Jesus diz: brilhe a vossa luz, e com certeza, neste caminho do bem com amor, a nossa luz brilhará. Muitíssimo obrigada a todos, uma excelente noite, com muitas alegrias, com muitas belezuras no caminho. Muito, muito obrigada.